Bom, abençoados, eu quero terminar essa palestra sobre a salvação eterna hoje, e sei que é uma matéria que deve ser repetidamente falada pelo ano que vivemos na Terra, 365 dias, porque a salvação eterna, ela tem que ser compreendida, porque esse é o melhor presente de Deus para nós. Não é isso? Já pensou você andando na Terra sem saber o que vai acontecer depois que você partir? Ou vier a transformação? Você anda inseguro. Quem não tem convicção de salvação eterna, anda inseguro na Terra. Ele anda trêmulo. Ele anda vigiando tudo quanto é lugar, porque ele não tem salvação. Tem medo de tudo. As más notícias que hoje nós temos a rodo. Hoje é só, liga a televisão, é só má notícia. Queima aqui, mata ali. Mulher então estão matando igual formiga. As mulheres já estão, já olham para uma pessoa estão julgando até pelas aparências. Isso é um perigo. Aí fica todo mundo o quê? Atribulado. Você não confia em mais ninguém mais, rapaz. Hoje não pode. A mulher vê um homem e fala: ih, rapaz, um sanguinário ali. Hoje está difícil. Então, se você não tem essa convicção da salvação eterna, você não tem segurança na terra. Então você e eu não estamos em Cristo, não estamos em Deus. Rei Josafá diz: crê em Deus e estarás o quê? Seguros. Quem anda em Cristo, em Deus, anda o quê? Seguro. Ele não teme o dia de amanhã, porque o amanhã pertence quem? Ao Senhor. E eu estou no Senhor, então amanhã vai ser o quê? O meu melhor dia. Não importa as más notícias. Davi diz: o meu coração não se atemoriza com as más notícias, firme está no Senhor. Que riqueza. Isso aí são para poucos, porque são poucos que são fiéis a Deus. São poucos que são fiéis a Deus. O fiel, ele é salvo, eternamente salvo. Ele não tem essa dúvida. E o salvo, há um pacote de Deus a ser repartido no seu dia a dia. E até tribulações, viu? Está dentro do pacote também. Dentro do pacote. É a melhor parte, né, Luiz? Porque ele diz que é a leve e momentânea tribulação que produzirá em vós um eterno peso de glória. Então, Luiz está certo, Luiz. Pensando desse jeito, ele está correto, porque a glória manifesta depois de uma o quê? Tribulação. Opa! Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a saber entender isso bem, porque a tribulação pode atribular você, mas se você é fiel e começa a ter experiência com Deus, você mantém sempre feliz e alegre, porque você sabe em quem você e eu colocamos a nossa confiança. A nossa esperança está no Senhor, abençoado. Assim é? Então a salvação eterna compõe-se de tudo isso aí, Se você não levanta pensando que você é salvo, eternamente salvo, ou você levanta pensando que você pode perder a sua salvação por causa de um cigarro, por causa de uma bebida, por causa de um palavrão, por causa de um destempere emocional.
Se qualquer coisa pobre, ferrada dessa tirar a sua salvação, você não conhece Deus e nem sabe o que é salvação. Não sabe. Você não sabe a riqueza disso, porque você e eu ainda não estamos convictos disso. Então a coisa é séria. Se é, eu costumo dizer, a coisa é séria. A coisa não é brincadeira. E nós, baseado lá em João 10, 25 ao 30, tem uma relação aqui de informações para nos dar garantia dessa salvação eterna. E ela começa com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio para nós, os gentios. Ele não veio por causa dos judeus, certamente para os gentios. Veio para os judeus? Veio, mas não veio. Veio e foi para nós, porque o judeu já era filho de Deus, e nós, gentios, não era considerado povo estranho na terra, estranho às alianças, sem Deus no mundo. Então, quando Cristo, na vida de Jesus, veio, fez a aliança conosco, aí começou um tanto de informação para você saber que agora você faz parte da aliança de Deus, da bênção de Deus. Você é um salvo, eternamente salvo também, não é só o judeu. Olha que bonito. Então vamos lá no versículo 25 de João 10, ele diz: respondeu-lhes Jesus, é Jesus falando, não é João. Quem fala aqui é o quê? Jesus. João só ouviu e escreveu, mais nada. Por isso que não existe para nós 4 evangelhos, existe 2: o evangelho da circuncisão e o evangelho do quê? Da incircuncisão. Existe só 2 evangelhos. E para o sistema corrompido e infiel existe o quê? 4, então vira confusão total. E aqui Jesus dizendo, respondeu-lhe Jesus, já vos disse, já de... Não é possível, já falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 vezes, já vos disse, e não credes. Aí ele identificou de várias vezes falado e as pessoas não atendem à voz do Senhor. Ele diz, as obras que eu faço em meu nome, em nome do meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes. Não adianta pregar para vocês. Já vi que eu estou malhando em ferro frio. Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aí no 28 ele diz, depois que ouviu a voz, identificou a salvação em Cristo. Cristo é a nossa salvação, não é isso? Ele diz, e eu lhes dou a vida eterna. Então aqui é a nossa pregação, salvação eterna. Quem dá? É o Senhor. Eu lhes dou. Você pagou algum preço para isso? O sistema diz que é isso, meu filho. Você é salvo. Você sabe por que eu sou salvo? Paguei um preço, meu amigo. Ou você sabe por que eu sou salvo? Porque o pastor da minha mãe orou para mim de dia e de noite, rapaz. O homem gemia, ia para os montes, jejuava. Por isso que eu sou salvo. Eu sou muito grato ao pastor da minha mãe. Fiz até uma corrente, uma coleira para mim, estou dependendo dele agora, porque se ele pifar, eu perco a salvação. Lógico, ele recebeu, foi do pastor. Aqui ele diz, e eu lhes dou a vida eterna. Então é o que? De graça. Não de obras, para que ninguém se glorie. De graça, o Senhor te deu a vida eterna.
Tem muitos que falam assim, ficou sem graça, viu, Senhor? Esse negócio de vida eterna de graça ficou sem graça. Oh, meu Deus, eu gosto de pôr meu joelho no pó, lá nos montes, naqueles pedregulhos, e clamar, e clamar, e clamar, Senhor, pela salvação dos meus filhos, pela salvação do meu marido. E essa então eu já vi muita. Quanta mulher ficou velha de tanto orar por o marido dela, e o desgraçado não se salva de jeito nenhum. Olha, que coisa. Paga um preço, mas é meu marido. É meu marido. Pois é. Mas eu oro, pastor. Ele vai ser salvo ainda. Falei, caramba, você está orando em vão, minha filha. Essa obra é obra morta. Não vai nela não, porque você está perdido. Cuida da tua salvação. Cuida da tua salvação eterna. Cuidar como? Manter firme, fiel, congregando, semeando, fazendo a palavra correr. Olha, por quê? Porque ele tem que ouvir a voz do Senhor. Se ele não ouvir, ele não é ovelha. Não, mas uma hora ele vai crer. Boa, eu recebo também, mas não fica muito preocupado com isso não. Cuida de ti, meu irmão. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, salvarás a ti mesmo. E aqueles que te ouvem também. Mas cuida de ti mesmo. Para com essa preocupação. Quem salva é o Senhor. Mas ninguém salva. Ah, mas eu mando, ele gosta de mim, ele vai salvar meus filhos. Não de obras para que ninguém se glorie. Você está querendo agora para depois chegar na igreja lá. Irmão, tem um testemunho para dar. Oh, irmãos, eu estava no monte orando, quando eu vi uma luz forte na minha casa, e eu vi meus filhos tudo salvo. Obras mortas, isso não vai adiantar não, meu irmão, porque quem salva o Senhor, e a salvação não vem pela oração, mas coloque eles para ouvir a pregação e minha, de outros não. Se ele ouviu crer, está salvo. É só crer. A ovelha, ela só tem ouvido para ouvir e uma atitude, crer, seguir. Porque quando segue é porque creu. Se ele não crê, ele não vai ser nunca conduzido, nunca. E oração não vai fazer essa obra, porque é obra morta. Obras mortas. Hebreus 6, né? 6, 1, né? E 2, obras mortas. Não vai dar certo. 1, 2 e 3. Então, abençoados, nós precisamos de entender isso. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Então você quer dizer que depois que meu marido, minha esposa, ou meu filho, ou minha mãe, ou minha tia, ou meu sobrinho, ou meu neto receber essa vida eterna, ele pode fazer coisa errada que ainda ele continue com a salvação? Não sou eu que estou falando isso não. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. E ele diz mais, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pronto, quem fala é o Senhor. Você acha que um traguinho que seu filho tomar, seu marido tomar, ou um baseado que ele pegar lá, uma cheiradinha que ele der lá, ele vai perder a vida eterna? Será que a vida eterna é tão podre, tão fraca, tão miserável como isso? E esse amor de Deus está tão condicionado às minhas obras para Ele me salvar? Que pobreza é essa? Que esse Deus ferrado é esse que você tem? O meu diz, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E eu e Ele somos um. Deus falando, e quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra. Então a salvação eterna, abençoado, é eterna.
Ela não tem outra classificação. Ela é o quê? Eterna. É indissolúvel, inacabável. Ela é para sempre. Você não tem que temer isso. E nós vimos aqui, só para darmos sequência, a salvação eterna, quando você identifica com ela, ela traz o quê? Descanso. Uma das coisas que traz descanso para a vida de uma ovelha, de um filho de Deus, é saber que ele é salvo, eternamente salvo, que nada vai tirar aquilo dele. Mas o pastor falou que teve uma visão lá com meu filho, e ele falou que viu ele indo para o inferno. Hoje ele tem que rir, né? Porque isso é brincadeira de criança. Se ele diz que ninguém as arrebata da minha mão, ninguém é quem? Ninguém. Mesmo porque o diabo, a gente sabe que ele já foi destruído há 2000 anos na cruz do Calvário. Então a salvação eterna é uma garantia de descanso meu e seu na terra. Mas se eu morrer fazendo coisa errada? É salvação eterna, meu amigo. A sua segurança e a minha na terra é essa. Eu sou eternamente salvo. Ninguém, nem eu mesmo posso me tirar da mão de Deus. Ninguém. É eterno. Só que o eterno, na cabeça dos nossos irmãos crentes, do sistema demoniacional, ela diz que perde. Eu falei, pois é, mas seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Não importa que as pessoas falem, importa que o Senhor falou. Se o seu filho ouviu e creu, ele está eternamente salvo. Agora, a garantia de vida de qualidade é outros 500. Porque o salvo tem duas vidas. Salvo andando perdido e salvo andando desfrutando. Aí é a ovelha que segue, ouve e obedece. Aí ele está bem. Então, primeira coisa é o descanso. Ele vem trazendo lá em Mateus 11, 27 ao 29. Vamos ver aqui, falando de Jesus de Nazaré. Porque quem fala de salvação eterna é Jesus de Nazaré. Mateus 11, 27 e 29. Ele diz, olha, tudo me foi entregue por meu Pai. Então, o que é tudo? Tudo foi entregue para Jesus. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. Então, Jesus tem o comando total agora de tudo na terra. E nada foge à sua administração. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então não é o Filho que conhece o Pai, é o Pai que conhece o Filho. Primeiro, é isso aí, Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, quem traz revelação? Jesus, Cristo. O Cristo na vida de Jesus é que traz revelação. Então, o Cristo que abre o nosso entendimento. Assim é? Aí ele diz, olha, então, depois disso eu digo, vinde a mim. Eu não estou falando para você ir para a igreja católica. Eu não estou dizendo para você ir para a igreja batista. Eu não estou dizendo para você ir para a metodista, Assembleia Universal, Internacional. Não estou te falando. Eu digo, vinde a mim. Isso é sério, pessoal, porque naquela época havia sistemas como tem hoje, como os fariseus, os saduceus, os herodianos, eram tão ferrados como esses têm aí agora, que para você ir a Deus, você teria que ir lá submeter o sacerdócio deles. Assim também é o sistema hoje denominacional. Você, para eles,
não pode ir a Deus se não for lá e pedir uma bênção para eles. Eles são o caminho para te levar a Deus. E ele diz: vinde a mim. Quer dizer, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Aonde está a voz do Senhor? Vinde a mim. Que hoje é o quê? Pregando as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreu, porque a lei já encerrou. E aqui Jesus de Nazaré estava falando em qual tempo? Da lei. É a lei que estava vigorando ali. E Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Você está cansado dessa vida? Você está sobrecarregado dessa vida? A situação não está fácil para você que está lá com os fariseus, saduceus e herodianos? Você está cansado de fazer voto corrente? Está cansado de tirar o dinheiro que é para pagar a conta de luz, conta de água, pagar o aluguel e dar para eles? Você está cansado e sobrecarregado disso? De receber tantas promessas? Já se passaram 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 anos e você ainda continua sobrecarregados? Ele está falando para crentes aqui, não é para ímpio não, pessoal. E nós estamos falando também, não é para ímpio, é para crente, porque a nossa missão é salvar o crente pela loucura da pregação. Vocês estão sobrecarregados, cansados, desesperados por isso? Jesus está dizendo: eu tenho a solução. O Cristo tem a solução, trazendo o evangelho dele dado a Paulo. 29 ele diz: tomais, pois, sobre vós o meu jugo. Quer dizer, a minha doutrina, e aprendei de mim, que ensina o Senhor, porque sou manso e humilde de coração. Então a característica daquele que o Cristo está usando, ele tem que ser o quê? Manso e humilde de coração. Como? Ensinando, não é orando, não é desafiando Deus, não é subindo para os montes, não é fazendo voto, é aprendendo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Essa pregação para as ovelhas tem que levar elas ao quê? Ao descanso. Em meio às grandes tribulações, ele encontra água boa, ele encontra pão, ele diz: entrai no gozo do Senhor. Não importa que seja a situação, o gozo do Senhor prevalece na vida dele. Assim achareis o quê? Descanso para o quê? A vossa alma. A alma está vivendo aonde? Na terra. Na terra. Essa alma do teu corpo está vivendo na terra. E na terra é lugar de quê? Tribulação. É tribulação daqui, ó. E essa alma sua, muitas vezes ela quer entrar em desespero e até entra. Você fala: não, agora. Agora, como é que eu faço? Ai, meu Deus, anjos, você está em desespero. Não está? Você não sabe o que fazer, é novidade, é coisa que aconteceu de repente, meu irmão. Você não está sabendo, como é que eu faço? Eu não tenho experiência nisso. Mas você tem o aprendizado do Senhor, que diz que sobre todas essas coisas somos mais que vencedores, que Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Sempre você tem a palavra de vida e de poder. Ele diz: e achareis. Então você nunca que está em Cristo deixa de achar o quê? O descanso para a tua alma. Aí você sossega e diz: não, Deus está no controle, os anjos estão aqui, papai, e as portas começam a se abrir, e você vê que aonde era impossível de acontecer, ele diz: o impossível é para ti, mas para mim não. E ele diz que tudo é possível para aquele que crê. Você tem que crer.
Eu me encontro muitas vezes em situação que eu digo, e agora? Ai, pai, como é que eu faço? Piorou? E ele diz, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o mais importante é a alma estar descansada. Eu digo para você, nunca faça um passeio com uma alma tribulada, porque lá vai virar um inferno para você, que você vai ficar pensando, você está lá, você diz, eu devia estar lá. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O que eu vim fazer aqui? Meu Deus, e a situação lá, e agora quando eu chegar lá, o que eu vou alcançar? Que passeio que você vai fazer? Infernal. Não vai dar resultado, não vai dar rock. Tem que entrar o quê? Descansado, tranquilo. Não é que tudo está bem aqui, não, porque para mim nem tudo está bem aqui fora, mas aqui na minha mente tudo está bem, acabou. O que comanda é o que está na minha mente, não é o que está aqui fora. Assim é, pessoal? Então, esse descanso, essa salvação, esse descanso vem sobre nós, né? E a partir disso aí, você começa a ter sede da palavra de Deus, abençoado. Sede, porque você alimenta o que? O teu espírito. Então a salvação traz seguranças. Anjos estão conosco. Hebreus 1,14, né? É o que diz aí, ó. Aos elementos para trazer descanso e salvação para nós em momentos de dificuldade. Para aquele que tem a salvação eterna. Quem tem salvação eterna tem um pacote de coisas de Deus a seu favor. Ele vem dizer, não são todos eles espíritos ministradores, anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você tem salvação eterna? Então você tem o que? Anjos, espíritos ministradores a teu serviço, para fazer a teu favor tudo o que você tem que fazer na terra, até a transformação do nosso corpo. Assim é, pessoal? Você crê nisso? Papai. Então essa palavra te dá convicção que és um salvo, eternamente salvo, por fé. Porque o justo viverá por fé. Um salvo anda pela fé. Ele tem um pacote de informações que a palavra alimenta a tua fé. Você levanta naqueles dias, né, bem cruéis, que tem dias que são cruéis. Falou Deus, esse dia é cruel. Você por fé diz, hoje é o melhor. Você muda a sorte. Você muda a tua sorte. Se aquele dia era o dia da grande tribulação, você muda. Porque você tem o quê? A fé, que é dom de Deus. Ele diz aqui em Atos 14, 27, pelo nosso apóstolo, aquilo que Deus falou com ele. Ouça que Deus mandou Paulo para essa missão, e nós temos Paulo como nosso apóstolo do fundamento, não é isso? Ele diz, ali chegados, reunida a igreja, Paulo e Silas ali, relataram quantas coisas Deus fizera com eles, e como abriram aos gentios a porta da fé. Foi aberto a porta da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Antes nós éramos um povo o quê? Estranho às alianças de Deus, quer dizer, Deus não tinha compromisso nenhum conosco. Sem Deus no mundo. Quando Deus levanta o apóstolo Paulo, ele diz, ali chegados, reunida a igreja tem que estar sempre reunida, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, pregando aos judeus, e como abrira aos gentios a porta da fé. Paulo, onde ele pregava, os gentios glorificavam a Deus.
porque vinha uma nova energia. Aqueles que não criam em Deus, o verdadeiro, o Cristo verdadeiro, começa a crer agora pela pregação do Evangelho de Cristo, que são as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Você crê dessa forma? Então veio a salvação da nossa alma aí, né? Veio aí Paulo com a sua intrepidez e nos leva a viver uma vida de fé. A vida de fé é a vida do salvo. Só o salvo que crê que é eternamente salvo, que anda pela fé, meu irmão. Os outros não andam, não. Os outros andam enfesados aí da vida. Nervoso, uma hora. Não, tem fé, bom. Tem fé que Deus vai resolver tudo. E essa expressão sua aí não está soando bem. Fazer minha parte que Deus faz a dele. Então, quando uma pessoa tem a convicção que é um eternamente salvo, ele identifica com o seu apóstolo. Primeira coisa é isso. Olha, você pode ver que o sistema é confuso, porque os seus pastores impostores não têm convicção que são salvos. Meia dúzia tem convicção da salvação e meia dúzia não tem. A casa dividida não subsiste. Aí coloca o povo dividido também. Um bocado tem, porque o pastor tem. Agora, como eles mudam de igreja, igual a gente muda de camisa, o que acontece? O dia que ele sair da igreja que o pastor crê que é salvo, eternamente salvo, aí vai para outra igreja, que na outra igreja o pastor não crê que é salvo, eternamente salvo. Então ele vai ter que pensar como o pastor dele. A divisão. Não, o pastor lá crê que é salvo. Não, nós temos que pagar preço. Nós vamos pagar preço, Jesus voltar aí, nós vamos ficar à deriva. Nós vamos ficar perdidos. Olha, meus irmãos, que tremenda sujeira. Então, agora, quando você recebe a salvação eterna que vem de Cristo, de uma pregação do Evangelho de Paulo, você imediatamente associa de quem você deve ouvir o Evangelho de Deus. Aí em Atos 13, 47, vamos lá, Tiago. Eles vêm dizendo, porque o Senhor assim nula determinou. O Senhor, diga o Senhor. Porque o Senhor assim nula determinou, é determinação de Deus. Falando para Paulo, eu te constituí para a luz dos gentios. Então quer dizer que você não gosta de Pedro, João e Tiago? Pois gosto. Amigo, como é que eu não vou gostar? Eles foram discípulos de Jesus de Nazaré, fizeram 1000 maravilhas, Deus atuou na vida deles ali tremendamente, mas eles não foram constituídos para nós os gentios. Quem foi constituído para nós os gentios foi o apóstolo Paulo, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então Paulo foi constituído salvador por Deus, pregando o evangelho que ele recebeu lá no terceiro céu, para salvar quem? Nós os gentios, que antes éramos estranhos à aliança de Deus. Não tinha Deus no mundo. Paulo desperta em nós a fé, e nós passamos a crer, e não só crer, mas agradar a Deus. Assim é? Romanos 11, 13. Aí vem aí o apóstolo dizendo, dirijo-me a vós outros, que sois o quê? Gentio. Todo gentio que estiver me ouvindo. Todo gentio que estiver me ouvindo nessa face da terra. Daqui, ó. Digo-me a vós outros, que sois gentio. Quem é gentio? É aquele que não é judeu. Ele é gentio. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então Paulo é apóstolo dos gentios, e ele que despertou a fé. E a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? O evangelho de Paulo. A salvação eterna está condicionada
em você ter gozo dela quando ouve a voz, através das 14 epístolas de Paulo. Aí você tem gozo. Você tem gozo. Assim é? Gálatas 2, 7, 8 e 9, terminando. Então, te constituir para a luz dos gentios é uma extensão apostólica. Sou apóstolo dos gentios. É a era apostólica para levar cada um de nós a um gozo com o Senhor. E a era gentílica está aí, ó. 2, 7 e 8 de Gálatas 2, capítulo 2, versículo de 7 a 9, ele vem dizendo: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão, então há o quê? 2 evangelhos. Um de Paulo, outro de Pedro. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, então Pedro foi o quê? Agraciado no apostolado da circuncisão pelo Senhor. Você não pode negar isso. Porque Paulo diz, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, então Deus operou o quê? Eficazmente em Pedro, foi eficaz. A manifestação do poder de Deus na vida de Pedro, para o evangelho do que? Da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, quem comanda a salvação para entendimento do Senhor na minha vida e na tua vida é o apóstolo Paulo. Antes, isso. Onde você está aí? E quando conheceram a graça que me foi dada, então graça tem que ser o quê? Conhecida. Paulo teve com Pedro 15 dias explicando sobre esse ministério dele e a palavra que lhe foi revelado. 15 dias. 15 dias, como já dizia o nosso apóstolo, você conversando com uma pessoa sem televisão, sem jogo, sem internet, sem WhatsApp, sem Face, 15 dias, meu amigo, dá para você explicar bem para a pessoa. E Pedro, juntamente, depois com Tiago e João, entenderam que Paulo foi o escolhido, ele convenceu eles que ele foi escolhido, e eles disseram, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que era reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que eu fosse-me para os gentios, e eles para o quê? Os judeus, a circuncisão. Ficou claro isso? Então a salvação eterna hoje, para quem quer sentir nessa salvação e ter gozo e descanso, tem que ouvir Paulo. Não tem outra situação. Nós somos bem crentes disso. Vamos lá em Pedro, em João e Tiago? Vamos. Mateus, Marcos, Lucas e João? Nós vamos lá. Mas só que nós vamos com a mente de Cristo, trazida pelo apóstolo Paulo, e não somos enganados e nem contaminados com a circuncisão. Pelo contrário, nós tentamos até levar a circuncisão para lá. Não tem jeito, mas a gente tenta. Como eles estão na nuvem de testemunho, pode ser que estejam nos ouvindo, e dizendo, pô, Paulo estava certo, olha lá, ó. Então nós temos esse privilégio agora. Então, abençoado, salvação eterna não se perde. É burrice falar que salvação que é eterno se perde. Isso é ignorância. Isso é cabeça feita por esse sistema caduco, esse sistema maléfico, ordinário, que faz o povo sofrer para ser salvo. Como se salvação viesse de obra, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação está pelo ouvir, e ouvir o Evangelho de Cristo.
porque a porta da fé já está aberta para os gentios. E quem fez isso? Paulo. Mais ninguém. E nós damos honra e coroamos ele e agradecemos ele demais por isso, porque nós estávamos perdidos e fomos achados. Assim é, abençoado.